Torcedor do Mengão, grande vitória do Flamengo do Maracanã. O Flamengo vence o Atlético Goianiense, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, o pessoal analisando, falando desse grande resultado, dessa grande vitória do Mengão, mais 3 pontos. Créditos e ESPN Brasil, link na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. O Sport Center desta noite, sim, está de volta com o Mauro Naves, com o Silas, com Natália Ferrão e tudo sobre a vitória do Flamengo. 2-0 em cima do Atlético Goianiense e já também tudo de Paris, hein? Ficou bem, viu, Natália? Olhando daqui, ó, com a Cidade Luz ao fundo. Perto da torre? Pertinho da torre. Vou tirar uma foto até e vou te mandar. Tá bom. Enquanto isso, você fala, Natália, sobre a vitória do Flamengo em 2-0. Tudo bem, Natália? Bom dia. Tudo bem? Bom dia? Boa noite, né? Boa noite, Bruno, é o hábito. Boa noite, Bruno, aqui, Silas, Mauro. Sempre uma honra estar aqui com vocês e com o Fã de Esporte. Um Flamengo que teve dificuldades, né, na partida. Apesar da vitória, uma vitória importante, assumindo liderança, um jogo a menos. Jogo ainda por fazer com o Inter, que não tem data, não sabemos qual será a data dessa partida. Mas um Flamengo que me parece que ao longo dos 90 minutos vai se desconectando do jogo, né? Vai perdendo ali o que faz de aproximação, de toque, de envolver o adversário. O gol do Pedro aí aparecendo na tela. Num segundo tempo, volta melhor o Atlético Goianiense, pressiona, mas não é eficiente. Aí a Arrascaeta, na individualidade, o Flamengo se sobressai muito e consegue uma vitória importante diante do seu torcedor. E consegue uma vitória que os rivais ali na classificação geral não conseguiram, não é, Silas? Abraço Bruno, Natália, presidente, um abraço pro Fã de Esporte também. O Flamengo não desperdiçou, né, Bruno? O Palmeiras jogando em casa, tudo para conseguir um bom resultado. Talvez a maior preocupação não seja nem o resultado, senão que o Lucas Estevão, né, e essa lesão, essa virada de pé que foi bem esquisita, né? Por outro lado, o Botafogo também deixando escapar lá no seu campo, né? Um jogo também contra um Cruzeiro que começa a mostrar as contratações e se fazer valer, né? O Seabra fazendo um lindo trabalho. Agora o Flamengo, como não tem nada a ver com isso, mesmo sem Bruno Henrique e sem De La Cruz, foi lá na sua casa, Pedro, Carlinhos teve a chance de fazer mais um gol no final ali, deu uma titubeada, mas o Flamengo volta à liderança e ainda tem algumas coisas para acontecer, mas lá em cima já não vai mexer por enquanto. Né? Neste momento o Flamengo tem a mesma pontuação que o Botafogo, os dois têm 40 pontos, mas o Flamengo tem vantagem ali nos critérios de desempate e vale lembrar que ainda tem aquele jogo a menos com o Internacional. Contra o Internacional o jogo ainda não tem data, mas o Flamengo é o líder com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos. Mauro, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Fã de Esportes, que bom estar aqui com vocês. Então, e você, se fizer uma enquete hoje com os torcedores do Flamengo, eles não estão, Bruno, contentes com o Tite ainda. Será que ainda não? Não estão. Não? Não, porque não é um Flamengo empolgante como o torcedor está acostumado. Esses dias eu até me referi a uma entrevista que eu ouvi do Muricy Ramalho, dizendo que tem 2 times que você não pode mudar o jeito de jogar. Flamengo e Santos. O DNA é muito ofensivo e tal. Ele até passou por esses 2, além de outro. E o Tite é um técnico excelente, mas que gosta do equilíbrio. Agora, o time tem o melhor ataque da competição, uma das melhores defesas, se você olhar. Equilibrado, não é? Então, mas não sei, o torcedor parece não ficar feliz ainda assim. Mas tá lá, tá liderando, um jogo a menos. Quem também pode encostar é o Fortaleza, né, gente? Quanto venceu também, tem 19 jogos. Tem 36 pontos, é o quarto colocado, junto com o Palmeiras, mas com um jogo a menos, como você falou. O jogo está como o Flamengo, com 19, Exato, né? A menos do que o Botafogo. A menos que Botafogo e Palmeiras. Ou seja, se ganha, faz 39 e encosta nos 2 ali, né? Um pontinho e tal. Enfim, a gente vai ter... O próprio Cruzeiro, como está chegando, Sim, né? sim. A gente vai ter um segundo turno sensacional, eu imagino. Não tenho nenhuma dúvida. Não começou bem o segundo turno, se a gente olhar essas rodadas de ontem para hoje, assim, não vimos grandes jogos, a não ser uma boa vitória do Cruzeiro contra o Botafogo, num jogo em que eu acho que o placar foi maior do que o jogo em si, a diferença, né, de 3-0, porque fazia tempo que eu não via um jogo tão bom do Cássio, né, o que o Cássio defendeu foi uma grandeza, então... Talvez o Botafogo não merecesse 3-0. Criou para pelo menos diminuir essa diferença, mas o Cássio estava muito inspirado. Mas é isso do Flamengo. O Flamengo está na frente. Agora,
Vamos ver o que acontece esse mês, né, Bruno? Esse mês é decisivo para todos eles ali, para Botafogo, para Palmeiras, para Flamengo, e vão cruzar entre eles. É carregadíssimo o mês, principalmente para esses 3 times, se a gente olhar os enfrentamentos e jogos decisivos. O Flamengo, dos 3, eu acho que é quem menos poupou. Né? Ontem eu vi o Botafogo poupando um pouco mais. Palmeiras totalmente? Totalmente não, ainda bem que o técnico falou, tinha os 4 titulares, porque aí o Estevão é time misto. Richard Rios fez uma Copa América do jeito que fez. E o Estevão voltou, ele é o quê? O próprio... Bom, e também enfim, ele citou os 4. E no segundo tempo os Ele colocou outros e tal, mas enfim, o Flamengo conseguiu, acho que descansar quem tinha que descansar e fazer o que era necessário. Não era hora de jogar bonito agora, não. Nem para Palmeiras ontem, nem para Botafogo, nem para... É 3 pontos. Tanto é que os do Flamengo são fundamentais. O recolocam aí na liderança. Essa é uma questão que eu tenho para a Roberta. Não sei se ela não tiver a resposta, de repente ela pode perguntar ali na entrevista coletiva para o pessoal da comissão se a escalação de hoje, não é, Roberta, com alguns jogadores importantes, como o Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália? Se ela foi definida após justamente esses tropeços de ontem. Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Pertinente. Influencia. Influencia. Porque às vezes isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse um dia, depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols. O Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores. Essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive, o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, ovacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias, sim, aqui no Maracanã. Então, nem 100%, né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo. E só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta. E aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos. O Carlinhos, depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou e o Flamengo sai então com esse resultado.
empatado 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta, nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro, que você relatou também, da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa, está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já já. A escalação, tá? Só é importante a gente destacar que foi ali no comecinho, quando a escalação foi anunciada. No finalzinho foi torcida celebrando, comemorando esse primeiro lugar, mas essas vaias foram quando o nome do técnico Tite apareceu no telão antes da partida. Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? É um exagero chegar a vaiar o Tite, Natália? É por onde o Flamengo está. O Flamengo está brigando na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente pode questionar o desempenho coletivo dessa equipe, principalmente com o retorno dos atletas, né? De Copa América, alguns voltando de lesão. A gente pode questionar o desempenho em dados momentos da temporada. O Tite já apresentou que o time pode jogar mais, que o Tite já apresentou isso já apresentou ao longo dos jogos, que também pode ter um repertório diferente. Mas o torcedor vai falar com a paixão do torcedor. Porque os últimos jogos, até em casa, né, quando o Flamengo fez aquela sequência de jogos como mandante, ele deixou alguns pontos pelo caminho. Contra o Cuiabá, até contra o próprio Fortaleza, contra o Criciúma conseguiu aquela virada ali no final. Mas é o líder do campeonato, Mauro. Não, foi basicamente, foram esses dois jogos, basicamente o que deixou o torcedor meio ressabiado, de novo. Primeiro, quando ele foi contratado, desde o ano passado, muita gente não gosta do estilo dele, não gostava dele na seleção, já tem aquela coisa. Já tinha uma rejeição. Já tinha uma rejeição. Mas, por exemplo, de 6 pontos ganhou um só, em 2 jogos em casa, né? Se ele ganha mais 5, olha a vantagem que ele estaria hoje com relação aos outros. Então, essas 2 últimas apresentações em casa, depois da volta da turma da Copa América, é que deixaram o torcedor meio preocupado com o Tite. Eu acho um exagero, eu não concordo. Eu acho que ele é um excelente técnico, tem um excelente time na mão. E tá aí. O que vai acontecer agora em agosto, não sabemos. Mas assim, ele está nas 3 competições. E essa aí, que é por pontos corridos, ele está liderando um jogo a menos. menos. Um jogo a menos. Então, vai reclamar do quê? Mas eu queria estar assim, mas jogando maravilhosamente bem. Não sei. Eu acho que o torcedor, no fundo, prefere ganhar, né? Mas assim, olha... Vamos ver o que acontece esse mês contra... Então, eu acho que a questão é esse mês, onde esses 3 times vão discutir já estão discutindo entre eles as 3 competições. Sim. O brasileiro, porque eles vão se enfrentar a todos, Palmeiras, Botafogo e o Flamengo. E na Copa do Brasil e na Libertadores o mesmo vai acontecer. Os 3 estavam jogando muito bem. O Flamengo estava jogando bem, o Palmeiras estava jogando bem, o Botafogo estava jogando bem. Sim. O desempenho cai agora. Não é por causa dessa sequência de jogos que vem pela frente, Silas? Mas como é que a cabeça do cara vai estar na Copa América, no Campeonato Brasileiro, no Flamengo? Porque Copa América você leva a família, você movimenta muito. É só a questão do jogador, eu sou solteiro, vou sozinho. Não, a gente viu a Argentina campeã lá, as famílias todas lá. E um monte de coisa acontecendo lá, um monte de burburinho de jogador, com um escândalo, com um monte de coisa que para mim vai atrapalhar a seleção da Argentina. Então não tem como o jogador estar com a cabeça só no clube dele. Agora o torcedor também, o torcedor não fala que ele recuperou o Davi Luiz. O torcedor não fala que o Everton Cebolinha estava machucado, estava fora, voltou agora. O torcedor não está percebendo que o Bruno Henrique está fora, que o De La Cruz está fora, Cruz Araújo voltou a jogar bem. Ou seja, que o Gerson, o time sem o Arrascaeta não é a mesma coisa. E o Arrascaeta, nesse período de Copa América, antes um pouco, também não era o Arrascaeta que o Flamengo sempre teve. Agora está voltando a ser de novo aquele Arrascaeta. E pode falar, tá cheio de craque lá. Mas não tem nenhum igual a ele.
Então, ele é o maestro desse time. E quando ele está bem, o Flamengo apresenta o que apresentou. Não podemos falar que o Carlinhos entrou outro dia, fez um gol contra o Vitória. Hoje teve de novo, não fez. O Gabigol já não entrou tanto, já entrou um pouquinho mais. Então, está havendo para mim também uma conversa lá dentro, interna, entre a diretoria e o Tite com essa relação do Gabigol. Sim. Né? Dá um pouquinho mais de minutagem para ele, é um cara importante. Mas a gente viu aqui com a Natália agora, acabou o jogo, ele sim, ele não estava revoltado, nada. Mas a gente viu uma tristeza nele de quem, puxa... No Gabigol? Joguei pouquinho. Tipo, joguei só um pouquinho. Eu sou o Gabigol e joguei só um pouquinho. Eu sentiria a mesma coisa. É difícil, o torcedor tem que entender isso. E ele também tem que entender, porque nesse momento ele não tem uma Sem vaga de dúvida. titular. A dúvida grande nenhuma. interrogação é a questão do treinamento, né? A gente não está mais no dia a dia de treinamento como era antigamente, né? Eu digo, nós jornalistas ali acompanhando o treinamento para questionar as tomadas de decisões do Tite. A gente sempre soube que a preferência dele é pelo Pedro. Mas que no estilo decisão de que ele jogo. toma errado? Você olha para Não, mas algum no e fala assim, sentido, no sentido disso, porque eu questiono assim, tá, o Gabi, ele teve o problema extracampo, né, a questão do doping, o extracampo com a camisa do Corinthians, tem tudo isso. O cara acha que para jogar, e aí o Silas pode responder melhor, ele tem que ter ritmo de jogo. Não é com 5, com 10, 5, às vezes não entra. Na Copa América, eu achei que ele fosse ter mais minutagem. E nem isso ele teve, né? Ele era a terceira, quarta opção. Sim, mesmo verdade. com desfalques, o Tite improvisava ali, mas o Gabi não era uma opção. Então, talvez a gente tem que tentar colocar também que no treino não esteja rendendo tanto. Não dá para colocar só na conta do Tite. Tem muita coisa envolvida na escolha do treinador. Entendo que há uma preferência, mas há também uma disposição do jogador. E tem toda essa questão do contrato que não vai, fica, não fica. Não, e eu acho que não é nem na conta do Tite, nem no Gabigol, é na conta do Pedro. E Isso que eu tô te dizendo, eu acho que, assim, isso que está acontecendo com ele é totalmente justificável, né? Eu também Ele acho. já falou que não joga, né? Quer disputar a 9, ele não quer disputar outra posição. Não, e o Everton Cebolinha não foi para a Copa América. O Pedro não foi para a Copa América. Não teve vaga para ele, pô. É verdade. Aonde ele poderia entrar, os caras estavam aí e voando. Aí é difícil. Eu vi, não é que ele reclama. Ele dá aquele toque, acaba o jogo e fala, pô... Claro, o cara tem que estar insatisfeito mesmo. Ele fala, pô, eu preciso de mais minutos e tal, mas... Então eu vou começar o jogo com ele, eu vou tirar o Pedro, que fez 30 gols na temporada? Não. O Cebolinha tá voltando? Não. Então, assim, não tá fácil para justificar que ele tem razão e o Tite não. Porque eu não vejo como tirá-lo. E o Matheus Cunha ali, viu? 2 defesas. Então ele tá rodando também algumas peças que amanhã ele pode precisar. Sim. E aquilo que a gente falou, não é só o Gabigol que precisa de jogo. O Matheus Cunha também, jogador de seleção, de base, tudo, promissor, né? E agora tá dando uma chance para ele também mostrar que tem valor, né? Só teve um jogo, Bruno, companheiros, que eu achei que foi quando ele saiu com o Matheus Gonçalves e não pôs o Gabigol. Esse jogo, sim. Eu acho que Esse jogo mostrou como ele tá bem atrás da fila, é isso? Esse jogo eu não lembro se foi contra o Juventude fora, né? Foi um jogo fora, se eu não me engano. Que tinha bastante desfalques e a gente questiona até no dia essa questão. Falou, pô, peraí, então ele não tá treinando bem. Fisicamente não deve estar bem. E no final, o Matheus acabou jogando lá na lateral direita e vinha para a ponta esquerda e vinha não sei o quê. Mas para sair e não sair com o Gabigol, aquele sim, porque ainda não tinha o Cebolinha, tal, nem o Bruno, aquele sim deve ter sido um jogo que o Gabigol falou, pô, que lugar que eu tô aí que vocês gostam de falar, na fila do pão. É isso, galera. Vitória importante do Flamengo no Maracanã, 2-0 contra o Atlético Goianiense. O Flamengo assume a liderança do Brasileiro. Essa rodada foi ótima, né? Foi excelente para o Flamengo. Botafogo tropeçou, Palmeiras tropeçou, Bahia também, que estava encostando ali, tropeçou também no Brasileiro. Então foi uma rodada excelente. O Flamengo conquistando mais 3 pontos, muito importante. Pedro e Arrascaeta marcaram os gols da vitória do Mengão hoje contra o Atlético Goianiense. O adversário que o Flamengo não podia, né, desperdiçar pontos. Fez o papel, fez o dever de casa, venceu 2-0, mais 3 pontos. E agora já vira a chave, se prepara para essa partida da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Nessa semana já, né, tem a primeira partida das oitavas de final do Maracanã. E o Flamengo chega com moral, com confiança para essa primeira partida das oitavas de final. Uma vitória importante, mais 3 pontos, e o Flamengo assumindo a liderança do Brasileirão, mais uma vez, deixando aí Botafogo, Palmeiras para trás e assumindo o topo da tabela, a liderança do Brasileiro, começando agora, né, o segundo turno,
Agora nesse segundo turno é que a gente vai ver mesmo aí a disputa de verdade. Vai ficar bem interessante, né, essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos e aí pode ampliar ainda mais essa vantagem que tem aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Vitória, resultado muito importante. Agora é se preparar para a Copa do Brasil, deixar o Brasileirão aí no meio da semana, né? Esquecer o Brasileiro e focar na Copa do Brasil. No final de semana voltar depois, virar a chave para o Brasileirão. Mas agora o foco total é essa partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Deixa sua opinião aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.